Salve, salve pessoal, mais uma aula aqui para vocês, uma aula que vai dar continuidade, uma aula que eu já postei aqui no canal de Primeira Guerra Mundial, né? Então a gente vai dar continuidade a essa aula de Primeira Guerra Mundial e a gente vai falar agora de regimes totalitários, né? Que são regimes que vão surgir naquele período em que a história vai chamar de período entre guerras, que é o período de 1919 até 1939, né? O período entre a Primeira Guerra Mundial e entre a Segunda Guerra Mundial. Alguns historiadores eles até chamam a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial como se fosse uma só. Eles chamam de a Grande Guerra, né? Porque se a gente sabe que a Segunda Guerra Mundial ela acaba sendo uma continuidade, né? um desembocar da Primeira Guerra Mundial. E nesse desembocar, nessa continuidade, tem esse período aí, entre guerras, que vai ter por característica o surgimento desses caras aqui, ó, os chamados regimes totalitários, beleza? Eu vou falar apenas de três, né? Mas isso vai surgir por todo o mundo, né? Até no Brasil, por exemplo, tem um arremedo desses regimes totalitários, que é o Estado Novo do Vargas, chamado de varguismo, certo? Então, só para vocês perceberem que isso é no mundo todo, mas a gente vai elencar três, né? Que são os principais e os que infelizmente causaram mais estragos, né? Que foi o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália e o stalinismo na União Soviética. Beleza? Então, depois da Primeira Guerra Mundial, quais foram as principais consequências disso, né? Quais são os principais desenrolares da Primeira Guerra Mundial? Primeiro, o declínio dos países europeus. É bom lembrar que com a Segunda Revolução Industrial, o mundo ainda estava concentrado, né, ali as maiores riquezas na Europa, principalmente França e Inglaterra, e a ascensão muito forte da Alemanha, beleza? Com o fim da Primeira Guerra Mundial, já que a guerra aconteceu em solo europeu, esses países entram em declínio, e há a ascensão dos Estados Unidos, que é os chamados Anos Dourados americanos, principalmente ali os anos 20, né? Onde surge o American Way of Life, que é o modo de vida americano, do consumismo. Aí vai ter muita força as propagandas de Hollywood, os filmes de Hollywood, todo mundo querendo viver como os americanos, né? Todo mundo querendo imitar os americanos, que a gente vê até hoje, né? A influência cultural que os Estados Unidos têm no mundo, através do rock, do jeans, das séries, das bebidas de refrigerante ou bebida alcoólica e por aí vai, né? A influência americana. Então ela começa aqui, ó, nos anos 20, chamados Anos Dourados americanos, com o declínio da Europa e a ascensão dos Estados Unidos. Essa ascensão, isso aqui é um motivo para uma aula, né? Essa ascensão, essa crença exagerada no progresso americano, no fortalecimento da economia americana, ela vai gerar uma queda da Bolsa de Nova York. Obviamente não é só isso, eu estou só resumindo, né? Mas só para vocês perceberem os principais elementos desse período, né? Com a queda da Bolsa de Nova York lá em 1929, que eu ainda vou postar uma aula para vocês explicando melhor o que foi ela. E essa queda, ela vai gerar um período chamado de a Grande Depressão, onde o mundo todo entra em declínio. E esse mundo todo em declínio, ele vai criar muita força, né? Há uma frase que eu gosto muito, que aqui diz que é fácil dar uma causa para quem não tem nada a perder, né? Então, quando o mundo todo está em desespero, o mundo todo em recessão, o mundo todo em crise, esses regimes totalitários, discurso autoritário, discurso de ódio, discursos unitários, eles vão ganhar mais força ainda, não é? Para vocês perceberem onde é que esses caras eles têm mais repercussão. É onde há mais pobreza, é onde há mais insegurança, desespero. Então, a queda da Bolsa de Nova York ela contribuiu para isso, para a ascensão do nazismo, para a ascensão do fascismo e para o fortalecimento do stalinismo. A gente tem a criação da União Soviética, que a gente vai falar mais para vocês, e o nazifascismo, o nazismo e o fascismo. Tranquilo? Então vamos primeiro falar aqui da Rússia, né? Que é o berço do stalinismo, do chamado comunismo de guerra, né? Do socialismo real, como o Lenin, o Stalin e o Trotsky chamavam. Então a Rússia, como vocês sabem, é o maior país do mundo, né? Não precisa estar colocando aqui para vocês, e eles são descendentes dos povos eslavos, né? Os russos eslavos. Quem já assistiu Vikings, tem até uma teoria lá deles que dizem que os russos eles descenderam dos Vikings, né? Mas não é bem por aí não. Os historiadores acreditam que os russos eles descendem dos eslavos.
quando eles vão formar uma colônia lá na região de Kiev, onde hoje é a capital da Ucrânia. Por isso que ainda há essa tensão, né, entre os russos e os ucranianos, porque os russos querem dominar novamente a Ucrânia e querem ter o controle sobre Kiev, que é o berço histórico deles. Então, os russos se estabelecem em Kiev e a partir dali vão criando várias colônias, né, em todo o imenso território russo. No entanto, ele só vai se fortalecer, né, só vai se centralizar lá com o Ivan o Terrível, quando ele vai unificar esses principados, né, e fortalecendo ali, criando um Estado, né, um Estado unitário. O Pedro I, chamado Pedro o Grande, ele vai ser proclamado o Grande Czar, né, que é uma figura muito interessante na história da Rússia, né? O nome Czar, que seria o César, né? Segundo os russos, eles seriam os descendentes, né? Vou usar uma palavra melhor, né? Eles seriam uma nova roupagem do que foram os grandes Césares lá do Império Romano, né? Então seriam os Césares russos, beleza? Então, o grande período dos czars, que vai ter por início aqui em 1721. E galera, com a formação da União Soviética de 1917, ou a chamada Revolução Russa, não é? Então, como é que isso vai ter origem? Vai ter origem, pessoal, primeiro, a gente vai ter aqui um embrião em 1905, com a Guerra do Japão com a Rússia, onde vão surgir esses caras, os sovietes, né? E os sovietes era mais ou menos um grupo político, né? Pequeno ainda, né? Um grupo político que tinha uma nova ideia para a Rússia, né? A Rússia até então ainda era um país feudal, né? Um país ainda muito atrasado, né? Que não tinha tanta industrialização. E os sovietes, né? Isso com muita influência das ideologias marxistas, eles queriam uma revolução socialista para o território russo, né? Eles queriam implementar o socialismo na Rússia. E eles conseguiram, né, em 1917, quando há a Revolução Russa, e o principal líder deles era o Lenin, né, o Vladimir Lenin. Depois o Lenin traz seus companheiros e há uma cisão muito forte dentro dessa revolução, onde começam a surgir os mencheviques e os bolcheviques. Né? Os mencheviques liderados pelo Kerensky e os bolcheviques liderados pelo Lenin, Trotsky e o Stalin. Certo? Em 1922, há o surgimento real da União Soviética, né? Aí o porquê do nome, União das Repúblicas, são várias repúblicas, tem Ucrânia, tem Bielorrússia, tem Turcomenistão, tem Cazaquistão, são várias repúblicas socialistas, porque eram sob influência da ideologia socialista, e soviética por causa dos partidos deles, né? Que eram os sovietes. Beleza, pessoal? Então, depois que há esse incremento em 1922 da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e principalmente quando o Stalin chega ao poder, quando o Lenin morre, e depois o Stalin e o Trotsky lutam ali pelo poder da União Soviética, e eles acabam até depois o Stalin matando o Trotsky lá no México, o Stalin começa a fortalecer mais ainda, né, o poder centralizado, e principalmente as repúblicas que fazem parte da União Soviética e não são a Rússia, né, elas sofrem mais ainda as consequências disso, beleza? Então há fuzilamento de pessoas que eram contrárias ao regime, há cancelamento de abastecimento de comida num período de inverno fervoroso, onde várias pessoas morreram mesmo de fome. Né? Então isso aqui é um dos regimes mais cruéis da história. Né? Sem dúvida nenhuma, o socialismo na União Soviética foi um dos regimes mais tristes da história, e que vai culminar também com a Segunda Guerra Mundial, quando o Stalin e o Hitler assinam o acordo de paz entre eles, chamado Pacto com o Diabo, porque nenhum confiava no outro, e o Hitler trai esse pacto e começa a invadir a União Soviética. E a União Soviética, que também é inimiga da França e da Inglaterra, ela acaba se aliando e funda o grupo chamado de os Aliados, que vai guerrear com o eixo. E galera, e dando continuidade aos regimes totalitários, nós temos o fascismo, né? Que foi um regime que aconteceu na Itália, e como coloquei para vocês aí, foram vários os movimentos que aconteceram, mas talvez o principal deles, o primeiro, o embrionário, seria o fascismo na Itália, né? Então, qual é a característica do fascismo? Então, primeiro, por que o nome fascismo? O nome fascismo vem desse símbolo aqui, que é o chamado fascio,
que é lá do Império Romano, onde tinha vários galhos amarrados, que simbolizava a unidade do Império Romano, né? O grande Império Romano que dominou toda a região ali do Mediterrâneo, parte da Europa, da Ásia e da África, e tinha por símbolo essa unidade, né? Vários galhos amarrados. E o símbolo do fascismo, o fascio, seria isso, né? A grande unidade do povo italiano, que, na visão dos fascistas, foi humilhado com a Primeira Guerra Mundial. É bom lembrar que nem toda a população italiana queria participar da Primeira Guerra Mundial, né? Tinha vários povos que eram contrários, e a participação da Itália na Primeira Guerra Mundial é muito conturbada, porque a Itália primeiro está do lado da Tríplice Aliança, depois de uma certa forma enganada pela Tríplice Entente, passa do lado da Tríplice Entente, porque a Tríplice Entente promete os territórios que ela reivindicava. A Primeira Guerra Mundial termina e a Itália não tem esses territórios, e com isso vários soldados, entre eles o Benito Mussolini, que participaram da Primeira Guerra Mundial, se sentem traídos, né? Se sentem traídos pela chamada elite italiana, e com isso surge o sentimento de revolta, né? Quando surge o Faixa de Combate, né? Que era um grupo paramilitar de vários veteranos de guerra, várias pessoas que participaram da Primeira Guerra Mundial e que começam a atormentar mesmo a Itália, né? E com isso eles têm o conflito ali com os socialistas, que também eram contrários à Primeira Guerra Mundial. E socialistas que incomodavam muito a elite agrária da Itália, né? Incomodava por quê? Porque eram eles que reivindicavam, organizavam greves, que fortaleciam ali os sindicatos, que não era tão bem visto pela elite agrária. E com isso os fascistas ganham muita força. Por quê? Porque eles passam a ser apoiados por essa elite, né? E os fascistas começam a organizar ataques aos grupos socialistas, principalmente onde os socialistas eram mais fortes, né? Eles começam a organizar ataque e começam a ser vistos como heróis nacionais ali, certo? Então, acontece a famigerada marcha sobre Roma, quando o Benito Mussolini já tinha muita força na Itália, e ele intimida mesmo, né? Intimida a monarquia da Itália, quando ele diz que ou dão um trono para ele de forma legal, ou então ele vai tomar mesmo pela força, não é? E com isso o rei italiano tinha duas opções: ou massacrar, né, o movimento fascista, e com isso, na visão dele, ia dar força à esquerda, ia dar força aos socialistas, ou então botar o Mussolini como primeiro-ministro, né? E é essa, infelizmente, a opção que ele faz, né? Que quando o Mussolini chega ao poder de forma legal, né? De forma legal, entre aspas, por quê? Porque ele está pressionando para chegar ao poder. Quando o Mussolini chega ao poder, ele começa a escalada do fascismo na Itália, né? E como assim que vai acontecer, pessoal? Primeiro, ele chega legalmente, como vocês percebem aí, não é? Mas a partir daí ele começa a consolidar, né, a força do fascismo na Itália. Como? Perseguindo, né, perseguindo todos que são contrários ao pensamento do Mussolini, criando uma que ele vai chamar criando uma imagem, né, de um grande salvador, que ele passa a ser chamado de o guia, né, o Dulce, o guia, que só através dele a Itália sairia daquele marasmo. E como coloquei para vocês, quais são as principais características desse movimento fascista, não é? Quais são as principais características do fascismo? Seria o quê? O combate ao socialismo, é assim que ele surge, né, combatendo as ligas socialistas, os sindicatos, a rejeição ao parlamentarismo, né, que ele seria acusado de gerar mais divisões dentro da Itália, né? E isso muito já é uma consequência da Primeira Guerra Mundial, né? Que o executivo ele vai ganhando mais força e o parlamentarismo vai perdendo força. O desprezo pela liberdade individual, a famigerada frase do Mussolini: tudo pelo Estado, tudo a favor do Estado, nada fora do Estado, né? O fortalecimento do Estado central, a existência de um só partido, o partido fascista, o corporativismo, né? E o enaltecimento do chefe. Em todas as escolas, em todos os ambientes públicos, tinha uma imagem do Mussolini, tinha uma foto do Mussolini.
como se fosse o grande líder do povo italiano, o único responsável por tirar a Itália daquela condição de atraso. E o ultranacionalismo, né? O ultranacionalismo, beleza? E a outra imagem desses regimes totalitários, que é chamado de nazifascismo, é o nazismo, né? O nazismo do Adolf Hitler. O Hitler que cria esse cara aqui, ó, o nazi, né? O partido nazi, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, beleza? E por quê, pessoal? Por que o Hitler cria esse partido, né? Primeiro, o Hitler é austríaco, né? Ele era austríaco, lutou na Primeira Guerra Mundial. E quando termina a Primeira Guerra Mundial, assim como o Mussolini, ele começa a ganhar muita força, discursando contra a República de Weimar, que foi criada depois da Primeira Guerra Mundial, dizendo que a Alemanha foi humilhada, que a Alemanha foi passada para trás, faltava força, faltava um governo de coragem, um governo unitário, e culpando os comunistas, culpando os judeus, culpando os ciganos por achar que eles não tinham amor à pátria, faltava alguém que tivesse amor, né? Faltava alguém que se rendesse a uma nação, né? Que fizesse tudo por uma nação, e o Hitler vai ganhando força. Então, pessoal, o Hitler ele é colocado como um espião do Partido dos Trabalhadores Alemão, né? Lembrando, o partido dele se chama assim, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Porque, primeiro, ele entra nesse partido como um espião, né? Como alguém que iria tentar barrar, né? Uma grande revolução comunista, uma grande revolução desse partido. Porque já havia acontecido na Baviera essa revolução, por pouco tempo, né? Os comunistas chegam ao poder na Baviera por pouco tempo, depois eles são colocados... depois eles são tirados do poder, né, os comunistas, e o Hitler passa a ser o espião desse partido. No entanto, quando ele chega lá, ele vê que esse partido não tem nada de comunista, né? É um partido cheio de revanche, cheio de ódio, cheio de medo dos rumos que a Alemanha estava, de uma tentativa de desespero mesmo, né? Novamente vou falar a frase que eu sempre gosto dela, né? É fácil dar uma causa para quem não tem nada a perder, né? Era essa a situação, tanto da Itália quanto da Alemanha, né? O pessoal estava angustiado, estava sem saída, né? Então o Partido dos Trabalhadores se encontrava assim. Então o Hitler ele compra esse discurso do Partido dos Trabalhadores, né? Por isso que há até muitas pessoas dizem ainda que o nazismo era um movimento de esquerda, não é? Que não tem nada a ver, só no nome, não é? Por exemplo, esse cara aqui, ele é belo? Né? Não, eu acho que não, eu acho que vocês não acham ele belo, né? Da mesma forma, o nazi, né, o Partido Nacionalista dos Trabalhadores Alemães, não era um partido de esquerda, era um partido parasitário, né? Ele estava onde tivesse condições de chegar ao poder, era isso que ele queria chegar ao poder. Beleza? E qual é a vida do Hitler, pessoal? Primeiro, o Hitler, ele tenta, inspirado na marcha sobre Roma, ele tenta chegar ao poder na Alemanha através de um golpe, ele não consegue, e ele é, de uma certa forma, condenado à prisão, né? No entanto, como ele tinha um discurso muito eloquente, né? Era um discurso muito furioso, os juízes acabam meio que gostando dele, né? Esse cara aí não é pouca coisa, né? Esse cara vai dar fruto, né? Então o que eles fazem? Eles mandam ele para uma prisão entre aspas, onde ele passa a escrever o livro dele. Ele é condenado a 4 anos de prisão, passa só 9 meses, e a partir dali ele sai e começa a propagar os ideais dele, né? Os ideais do nazismo. No entanto, como a Alemanha estava num momento de crise muito grande, né? E novamente vou falar, é fácil dar uma causa para não ter nada a perder. Esse discurso meio translocado do Hitler, ele passa a ganhar muita força mesmo. Ele só é um pouco diminuído quando a Alemanha passa a se recuperar mais, né? Quando os Estados Unidos passam a dar a mão à Alemanha, destinando empréstimos vultuosos, e a Alemanha vai se recuperando, até vir o período do crash de 29, que eu coloquei para vocês no início, que é importante, não é? A queda da Bolsa de Nova York. Quando os Estados Unidos também entra em crise, os Estados Unidos não tem mais condição de ajudar a Alemanha, e ao contrário disso, passa a pedir os seus empréstimos de volta, né? Então a Alemanha entra numa crise mais forte do que aquela que ela tinha passado,
E o nazismo passa novamente a ganhar força. E o Hitler chega ao poder. Como eu coloquei para vocês, a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha passa por essa crise, né? Passa a ter que pagar, a indenizar os países vencedores da guerra, e depois com o Putsch de 29 isso se fortalece mais ainda, né? Essa crise na Alemanha, e o Hitler vai ganhando força. A tal da inflação, por quê? Porque a Alemanha passa a imprimir papel, né? O que vai fazer com que sua moeda desvalorize, né? E uma coisa até engraçada, entre aspas, né? Porque a moeda alemã estava tão desvalorizada, que os alemães passaram a queimar ela para se aquecer no inverno, né? Se aquecer do frio, porque já não estava valendo mais nada, como se fosse um papel ali. E então, pessoal, em 32, na eleição de 32, há um momento muito intrigante. Por quê? Porque o Hitler não vence a eleição, Era bom lembrar que nesse período na Alemanha tinha a figura do presidente e a figura do chanceler, né? Então o presidente vencia a eleição e nomeava o chanceler. Então o presidente que chega à eleição, né, que vence a eleição, o que ele faz? Ele tentando abafar o movimento nazista, né, a força do nazismo, ele nomeia o Hitler como chanceler, né? Aí é um erro grave, né? Porque não se faz aliança com o nazista, né? Não se negocia com o nazista. Quando o Hitler chega de forma legal ao poder, ele passa a fazer a mesma coisa que o Mussolini fez, né? A fortalecer o nazismo, fortalecer o seu discurso, a combater os seus inimigos. E quando o presidente alemão morre, né? Teve uma fatalidade, morreu de câncer, o Hitler ele funde esses dois cargos, do chanceler com o presidente, criando o grande Führer, né? o líder geral da Alemanha. E com isso o nazismo só vai ganhando força. E um regime totalitário, como vocês percebem, as mesmas características lá do fascismo, a população não tinha liberdade, o Estado era submetido às ordens do Führer, do Gria, do Hitler. Os seus opositores eram perseguidos, eram mandados para o campo de concentração. Eu até indico para vocês o filme A Menina que Roubava Livro e o Menino do Pijama Listrado, que fala muito bem essas questões do campo de concentração, as câmaras de gás que eles mandavam os judeus, mandavam comunistas, mandavam ciganos para lá. E são exemplos a ser seguidos, pessoal. Tanto o nazismo quanto o fascismo. Por quê? Porque defendia a supremacia de uma raça, né? Era um regime totalmente racista, né? Pelo conceito do racismo, é acreditar que existe uma raça superior à outra. Eles acreditavam isso, né? Que os italianos e que os arianos eram superiores, tanto o fascismo quanto o nazismo. A perseguição, o discurso unitário, né? O discurso único, né? Nada que alguém discordasse era bem visto, né? Ao contrário, era perseguido. E são essas principais características do nazifascismo, não é? E no geral é isso que vai desembocar com a Segunda Guerra Mundial, que eu vou postar uma aula e vou explicar melhor como é que isso acontece na prática, né? O nazismo e o fascismo na Segunda Guerra Mundial. E no mais, meu salve e fiquem com Deus.